pessoal? Tudo pronto para mais um mergulho profundo aqui no The Deep Dive. Opa. Hoje a gente vai desvendar um mistério que ronda as mesas brasileiras. Comer salada antes do carboidrato. Ah, essa é clássica. Será que essa dica da vovó realmente funciona? Boa pergunta. É um conselho popular, né? É. Especialmente para quem tem diabetes tipo 2. Mas será que a ciência apoia essa ideia? Para descobrir, a gente vai analisar um estudo publicado no Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition. Pesquisadores japoneses se dedicaram a entender os efeitos de comer vegetais antes dos carboidratos. E o mais legal é que eles usaram sistemas de monitoramento contínuo de glicose para acompanhar os níveis de açúcar no sangue dos participantes durante o dia inteiro. É verdade. Essa tecnologia permitiu que os pesquisadores vissem em tempo real como a ordem dos alimentos impacta a glicemia. É como ter um raio-x do nosso metabolismo. Incrível! Mas antes de mergulhar nos resultados, explica pra gente como o estudo foi estruturado. Claro, eles recrutaram dois grupos de participantes, pessoas com diabetes tipo 2 e pessoas com níveis normais de glicose. Aí pediram para que todos comessem as mesmas refeições, mas com uma diferença crucial. Em um dia comiam os vegetais primeiro e no outro os carboidratos primeiro. Não era o mesmo cardápio, só mudava a ordem. Isso aqui. Que ideia genial. E o que eles descobriram? Teve alguma diferença significativa. Os resultados foram surpreendentes. Comer vegetais antes dos carboidratos levou a uma redução considerável nos picos de glicose e insulina após as refeições. Imagina só. Uma mudança tão simples com um impacto grande. Sério. Isso me faz pensar em todas as vezes que eu fui direto para arroz e feijão deixando a salada de lado. Mas essa redução foi observada apenas nos participantes com diabetes. Na verdade, não. O estudo mostrou que mesmo as pessoas sem diabetes se beneficiaram dessa estratégia. Ou seja, comer salada antes do prato principal pode ser um hábito saudável para todo mundo, ajudando a manter os níveis de açúcar no sangue mais estáveis. Basicamente, essa dica da vovó é realmente um trunfo para a saúde. Exatamente, tem mais. Os pesquisadores acompanharam outro grupo de pacientes com diabetes tipo 2, que foram instruídos a comer vegetais antes dos carboidratos por 2 anos e meio. 2 anos e meio. E o que aconteceu com esse grupo a longo prazo? Prepare-se para se impressionar. Os níveis de HbA1c, que é um indicador que mostra a média de açúcar no sangue ao longo do tempo, como se fosse um boletim da sua glicemia, melhoraram significativamente nesse grupo. Além disso, eles observaram outros benefícios como diminuição da pressão arterial do colesterol e até perda de peso. Caramba, parece que essa simples mudança na ordem dos alimentos pode realmente fazer maravilhas para a saúde. Mas qual é a explicação científica por trás disso? Por que comer salada antes do carboidrato faz tanta diferença? Essa é a parte mais fascinante. A fibra alimentar presente nos vegetais atua como um escudo retardando a digestão dos carboidratos. Isso significa que o corpo precisa de menos insulina para processá-los, evitando aqueles picos repentinos de glicose no sangue. Entendi. É como se a salada preparasse o terreno para a chegada dos carboidratos, garantindo uma absorção mais suave e gradual da glicose. Mas além da fibra, existem outros fatores que influenciam esse processo. Com certeza. O método de cozimento e as combinações de alimentos também podem influenciar a resposta glicêmica. Afinal, a culinária é uma arte complexa e cada ingrediente interage de maneira única com o nosso organismo. Faz sentido? É por isso que às vezes a gente come um prato aparentemente saudável e mesmo assim sente aquele pico de açúcar no sangue. Exatamente. É importante ter em mente que o nosso corpo é um sistema complexo e diversos fatores podem influenciar a forma como processamos os alimentos. Mas voltando à nossa esteira do dia, a salada e estudos indicam que ela é uma aliada poderosa para regular a glicemia. E essa descoberta nos leva à próxima etapa do nosso mergulho profundo. Falando em salada, você já se perguntou por que ela é tão importante para a saúde? Claro, a gente sempre ouve falar que precisa comer salada todo dia, mas confesso que às vezes me pego pensando, mas por quê? Essa é uma pergunta que vale a pena explorar. E a resposta está em grande parte na fibra alimentar. Ela é como uma super-heroína que atua em diversas frentes para manter o nosso corpo funcionando como um relógio. E como essa super-heroína age no nosso organismo? Imagine a fibra como uma esponja que absorve água no nosso sistema digestivo. Essa esponja mágica aumenta o volume do bolo alimentar, ocupando mais espaço no estômago e enviando sinais de saciedade para o cérebro. Resultado? Você se sente mais satisfeita e come menos. Interessante. Então, além de ajudar a regular a glicemia, a fibra também contribui para o controle do apetite e, consequentemente, para a perda de peso. Exatamente. E os benefícios não param por aí. Ao retardar o esvaziamento gástrico, a fibra também diminui a velocidade com que a glicose entra na corrente sanguínea, evitando aqueles picos repentinos de açúcar que podem ser prejudiciais à saúde. Entendi.
É como se a fibra estivesse sempre um passo à frente, controlando o ritmo da digestão e garantindo que tudo funcione em harmonia. Perfeito. E essa ação reguladora da fibra é fundamental para o controle da glicemia. Quando a gente come a salada antes do carboidrato, a gente está potencializando esse efeito, criando uma espécie de colchão que amortece o impacto do açúcar no nosso sangue. Faz todo sentido. É como se a salada estivesse preparando o terreno para a chegada dos carboidratos, garantindo que a glicose seja absorvida de forma gradual e sem causar grandes oscilações nos níveis de açúcar no sangue. Exatamente. E sabia que a fibra alimentar também é uma grande aliada do nosso intestino? Ela ajuda a prevenir a constipação, melhora a microbiota intestinal e ainda contribui para a absorção de nutrientes importantes. Uau, a fibra é realmente uma super heroína. Mas e se a pessoa não for muito fã de salada? Existem outras maneiras de aumentar o consumo de fibras. Claro, a natureza é muito generosa e nos oferece uma variedade enorme de alimentos ricos em fibras. Podemos incluir frutas, legumes, grãos integrais, sementes e leguminosas nas nossas refeições. Por exemplo, um café da manhã com frutas e haver um almoço com arroz integral e feijão e um jantar com legumes salteados e quinoa. Perfeito! São exemplos simples e deliciosos de como incorporar mais fibra no dia a dia. E lembre-se, variar as fontes de fibra é fundamental para uma alimentação completa e equilibrada. É verdade, comer sempre a mesma salada pode acabar ficando monótono. Mas a natureza nos oferece tantas opções deliciosas que não tem desculpa para não ter variedade no carro. Com certeza. E vale lembrar que, além da alimentação, outros hábitos saudáveis também contribuem para o controle da glicemia, como a prática regular de exercícios físicos e o controle do estresse. Falando em controle da glicemia no nosso próximo bloco, a gente vai mergulhar num aspecto ainda mais profundo dessa questão: o impacto da ordem dos alimentos na resposta hormonal do nosso corpo. Preparem-se para desvendar os mistérios da insulina e do glucagon. Chegou a hora da gente desvendar os mistérios da dupla dinâmica que comanda o nosso metabolismo: a insulina e o glucagon. É isso aí. Preparem-se para uma viagem pelo mundo dos hormônios e como eles são impactados pela ordem que a gente come os alimentos. Para começar, vamos relembrar o papel da insulina, o que acontece no nosso corpo quando a gente come carboidratos. Quando a gente come carboidratos, o nível de açúcar no nosso sangue aumenta, né? E esse aumento de glicose é o sinal para o pâncreas liberar insulina na corrente sanguínea. E qual que é a função da insulina nesse processo? A insulina age como um chaveiro que abre as portas das células para a glicose entrar. Uma vez dentro das células, a glicose pode ser usada como energia para o nosso corpo funcionar. Então a insulina é essencial para que a glicose seja utilizada de forma eficiente, mantendo os níveis de açúcar no sangue equilibrados. Exatamente. E quando a insulina faz o seu trabalho direitinho, a glicose é distribuída para células que precisam de energia, evitando que o açúcar se acumule no sangue. Mas e quando a gente come salada antes do carboidrato, como essa mudança impacta a ação da insulina? É aí que a mágica acontece. Ao comermos a salada, primeiro, a fibra alimentar entra em ação desacelerando a absorção da glicose proveniente dos carboidratos. Essa absorção mais lenta significa que o pâncreas não precisa liberar tanta insulina de uma vez só. Entendi. É como se a salada dissesse pro pâncreas: calma lá, vamos com calma. A glicose está chegando aos poucos, não precisa liberar um monte de insulina de uma vez. Exatamente. Com menos picos de insulina, o corpo fica mais sensível à ação desse hormônio, que contribui para o melhor controle da glicemia a longo prazo. Ou seja, a salada não só ajuda a regular a entrada da glicose nas células, como também otimiza a ação da insulina, tornando o processo todo mais eficiente. E por falar em eficiência, a gente não pode esquecer do glucagon, o parceiro da insulina nessa dança hormonal. E qual que é o papel do glucagon nesse processo? Enquanto a insulina trabalha para colocar a glicose para dentro das células, o glucagon atua no sentido oposto. Ele é responsável por liberar a glicose armazenada no fígado de volta para a corrente sanguínea quando os níveis de açúcar estão baixos. Então, o glucagon entra em cena quando a gente precisa de um empurrãozinho para aumentar a energia, como quando a gente está em jejum ou praticando exercícios físicos intensos. Exatamente. Quando a gente come a salada antes do carboidrato, a liberação do glucagon também é modulada, evitando grandes flutuações dos níveis de açúcar no sangue. Ou seja, a salada atua como um maestro orquestrando a ação da insulina e do glucagon para garantir um equilíbrio perfeito no nosso metabolismo. É uma ótima analogia. A ordem dos alimentos impacta diretamente a dinâmica entre esses dois hormônios, otimizando o metabolismo da glicose e contribuindo para o bem-estar geral. E o mais incrível é que essa mudança simples, fácil de implementar no dia a dia, pode trazer benefícios significativos para a saúde, como a gente viu ao longo do nosso mergulho. De fato, controlar os níveis de glicose no sangue, melhorar a sensibilidade à insulina, regular a produção hormonal. São inúmeras as vantagens. E tudo isso apenas comendo a salada antes do carboidrato. Sem dietas mirabolantes, sem restrições extremas, sem fórmulas mágicas. Quem diria que a sabedoria estava na ordem dos alimentos? Pois é. Às vezes, as soluções mais simples são as mais eficazes. E esse estudo nos mostra o poder da ordem dos alimentos na nossa saúde. Para a gente finalizar nosso mergulho de hoje, fica a reflexão.
Que tal experimentar essa dica e observar como o seu corpo reage? Afinal, cada pessoa é única e a melhor forma de descobrir o que funciona para você é testando na prática. Exatamente. E lembre-se, a alimentação é um dos pilares para uma vida mais saudável, mas é importante buscar a orientação de um profissional de saúde para uma avaliação individualizada e um plano alimentar adequado às suas necessidades. É isso aí. Esperamos que vocês tenham apreciado essa jornada pelo mundo da salada antes do carboidrato. Desvendamos os mistérios, exploramos os benefícios e agora com vocês. Que tal colocar em prática essa dica simples e poderosa? Até a próxima!